levanta a tua voz e profetiza e faça decretos, amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração já há alguns dias, e na semana passada eu estava viajando e não deu para compartilhar, então quero compartilhar hoje. Queridos, é como eu sempre digo, peraí, deixa eu voltar aqui. Deus tem um calendário próprio, sim ou não? Diferente do nosso calendário gregoriano, ok? Sabemos disso, né? Eu sempre digo que o calendário de Deus, ele revela segredos espirituais muito profundos. E compreender esse calendário vai ajudar a gente a alinhar a nossa própria vida aos tempos, às estações e aos propósitos de Deus. E a tua vida e a minha vida precisam estar alinhadas ao propósito de Deus. Porque muitas vezes nós sofremos porque estamos desalinhados do propósito do Senhor. E esse mês é um mês muito profético. Antes, deixa eu te dizer aqui, vamos colocar uma base bíblica, um fundamento. Gênesis 1:14, Deus disse, Gênesis 1:14, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite. Mas não só para isso, Deus segue dizendo assim, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, para os dias e para os anos. Amém? Então, cada mês bíblico, quando a gente vai para a palavra de Deus, e quando quem lê o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, você vê lá tantos nomes tão estranhos, e mesmo no Novo Testamento, você vê uns nomes de meses, ave, você fala assim, meu Deus, cadê o nosso calendário? Mas é o calendário bíblico, e sabe, e ali dentro da palavra, o calendário não é apenas uma contagem de tempo, como é o nosso calendário gregoriano para nós hoje. Mas escuta o que eu vou te dizer, e sempre você vai me ouvir falar isso. Cada mês bíblico, a contagem de cada tempo dentro da palavra é também uma mudança de frequência e uma mudança de unção. E a gente precisa estar atento para isso, porque cada mês libera uma unção diferente. Cada mês libera uma frequência diferente. E o universo foi criado pela frequência da voz de Deus. E a gente precisa ser liberto da frequência do mundo. E a gente precisa andar na frequência da voz do Espírito. Amém? Cada mês está associado, dentro do calendário bíblico, quando você estuda isso, cada mês está associado a uma tribo de Israel. E a uma letra do alfabeto hebraico. Lembra? Já falamos sobre isso. Cada mês vai trazer a bênção de uma tribo de Israel e a bênção de uma letra hebraica. Uma promessa específica, um alinhamento espiritual poderoso. Já falei sobre isso aqui, que as letras não são apenas símbolos gráficos, né? As letras do alfabeto hebraico, mas tem um valor numérico e tem por trás disso um significado espiritual. São os códigos da palavra de Deus que a gente precisa aprender. Cada mês dentro desse calendário carrega, eu diria, uma chave espiritual. Uma unção específica. Cada mês carrega um fruto específico diante do Senhor, que através de Yeshua a gente pode produzir. Apocalipse 22, de 2, se você ler, fala assim, ó, a árvore da vida produz 12 frutos. Um fruto por mês. E as suas folhas servem para a cura das nações. Isso foi só a introdução. Mas nós estamos em que mês? Nós acabamos de entrar nessa semana que passou, no mês de Elul. No mês de Elul. E é um mês muito profético. Não é só um marco no nosso calendário. Mas o mês de Elul, ele é um portal de preparação. É um portal de preparação. É um portal de arrependimento e é um tempo de alinhamento. Posso te chacoalhar hoje e dizer, Deus está chamando a igreja para um alinhamento. Larga de andar igual desalinhado, desembestado por aí, de qualquer jeito. Deus está chamando a igreja para um alinhamento. Somos convidados nesse mês a trazer para a vida prática aquilo que Deus já decretou, aquilo que o céu já decretou. Amém? A letra que corresponde a esse mês é Iod ou Iud,
que significa a mão estendida de Deus. Ou seja, esse mês é um tempo em que a mão do nosso Deus está estendida, a mão do nosso Deus está em ação pela nossa vida. Amém! Faz muita diferença quando você entende isso. É um mês em que nós temos a mão de Deus estendida sobre a nossa vida, agindo a nosso favor. Quando eu sei disso, o que eu vou fazer? Largar a mão de correr para o outro lado e ficar debaixo da mão de Deus, para ser abençoado, ser direcionado. Mas também essa letra fala de necessidade de humilhação. É um tempo de nós nos humilharmos diante do Senhor. Mas vamos lá, mês de Elul, o 6º mês do calendário bíblico. É um mês ou um tempo determinado, é chamado de um mês da misericórdia e o mês da ação de Deus. É o mês, e também o mês do perdão. Se a gente vai lá para Êxodo 34, quando você lê lá em Êxodo 34, é no dia 1º de Elul, no início do mês, que Moisés sobe pela 3ª vez o Monte Sinai, para quê? Para interceder pelo povo. E ali ele fica por 40 dias. Ele vai interceder pelo povo depois que o povo tinha pecado, tinha pisado na bola, construído o bezerro de ouro. Moisés sobe no mês de Elul. Por acaso, coincidência? Não, porque Deus é um Deus que se move em tempos e estações. Quando nós entendemos os tempos de Deus, a gente entra num tempo de frutificação. Mas muitas vezes, por não entender isso, a gente bate a nossa cabeça, à torta e à direita. E depois do pecado do bezerro de ouro, então o que fala isso? Esse mês é um tempo profético de interceder pelo povo, é um tempo profético de intercessão. Então o que eu quero te dizer? É hora de você orar. Nós precisamos nos levantar em intercessão nesse mês. Não só nesse mês, pastor, é todo o tempo, mas esse mês de uma forma especial. É um tempo de intercessão, é um tempo de clamor. Por quê? Porque é um tempo de misericórdia liberada da parte de Deus, e nós precisamos entrar debaixo disso, amém? A nação brasileira precisa estar debaixo disso. É um tempo de misericórdia liberada do céu para nós, através de Jesus Cristo, através do nosso Yeshua. Elul significa buscar. E quando a gente olha para essa palavra aí, Elul, para esse mês, se nós pegarmos as letras desse mês, formam um acróstico que as iniciais do texto de Cantares, capítulo 6, verso 3. Cantares, capítulo 6, verso 3. Eu sou do meu amado e o meu... Vamos repetir? Vamos lá? 1, 2, 3. Jesus nem escuta esse aqui não, que ficou feio demais e ficou por obrigação. Não fala por obrigação. E você está declarando para Jesus, não é para mim não. Você declararia para Jesus do jeito que você declarou? Claro que não, até eu achei feio demais. Podemos melhorar 100 vezes. Cantares, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 6, verso 3. Isso aí é o mês de Elul. Quando a gente vai para o hebraico, cada letra da palavra Elul é uma inicial desse verso. Olha como é interessante. Está pronto para declarar? Então levanta a tua voz. 1, 2, 3. Eu sou do meu amado e o meu amado... Até aí. Aleluia! Então, o que quer dizer esse mês de Elul? O que quer dizer isso, pastor? O que tem a ver isso? É um mês em que nós somos convidados a um nível maior, de encontros mais íntimos com o nosso Senhor, com o amado da nossa alma. Ou seja, é mês de subir o nível da tua intimidade com o Senhor, do teu encontro com o Senhor, da tua proximidade do Senhor. Ele está te chamando a um relacionamento maior com Ele, a um relacionamento mais profundo com Ele. Aleluia! É um mês de encontros mais íntimos com o Rei, com o Senhor.
é um tempo de intimidade, é um tempo, Elu fala do quê? De um tempo de aproximação, porque de verdade a igreja do Senhor tem andado alheia, tem andado distante, e Deus está puxando as rédeas e dizendo, é hora de você se aproximar, é hora de você chegar mais perto, amém? Chacoalha teu irmão, diga para ele, Deus está te chamando para chegar mais perto dele. É um tempo de aproximar-se do Senhor, é um tempo de reconciliação com o amado. Não sei se você vai me ouvir agora, vai me ouvir depois, mas eu quero te dizer, é um tempo de reconciliação. Não perca esse tempo, Deus está te chamando de volta a Ele. É um tempo de retorno, é um tempo de voltar ao Senhor. Aleluia! Esse mês é um mês, nos leva a um processo de crescimento, irmãos. Precisamos amadurecer espiritualmente. A igreja do Senhor precisa amadurecer espiritualmente. Nos leva ao crescimento. É um tempo de maior presença do Senhor. Ou seja, é hora da gente experimentar a presença do Senhor num nível maior. Isso fala do que? De profundidade. Deus está nos chamando à profundidade e um nível maior de rendição ao Senhor. Em Israel, Elu sempre foi o mês, guarda isso, o mês em que o rei deixa o palácio e vai até o campo visitar o povo. Você tem noção do que é isso? O mês é o tempo profético em que o rei deixa o palácio e vai até o campo ter com o povo. Porque, irmãos, quem entra no palácio do rei? Ninguém de nós, irmãos. Você fala com o presidente da república a hora que você quer? Tem todo um protocolo, é ou não é? E se você não passar por 1 milhão de pessoas lá, 1 milhão de protocolo, de revista, de tudo, e se você não tiver um propósito, você nem tem chance. É ou não é? E o rei, a mesma coisa. Só que só algumas pessoas tinham acesso ao rei. Mas no mês de Elu, os reis de Israel deixavam o palácio e vinham ao campo. E estavam, isso significava o quê? Que eles estavam acessíveis ao povo. Ou seja, é um mês em que o rei se aproxima sem protocolos, que ele está mais acessível. É um mês em que o rei encontra o povo no campo. Isso é o retrato do quê? Do que Jesus fez por nós. É ou não é? Deixou o palácio, deixou a sua glória e veio ao campo ter com quem não merecia, com quem não seguiu o protocolo, com quem não tinha nenhuma condição. Aleluia, você pode dar glória a Jesus por isso? Aleluia, isso fala do que Jesus fez por nós. Glória ao Senhor Jesus. Lá em João 1,14, que fala? Fala do ministério terreno. Elu é o mês que fala, que retrata o ministério terreno de Jesus. Não é? O verbo se fez carne, que fala lá, e habitou entre nós. O verbo se fez carne, ou melhor, a palavra, o verbo se tornou humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, ou seja, nós vimos a sua glória. Na minha versão eu gosto mais disso. Nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Posso gritar no teu ouvido? Nesse mês Deus quer se revelar a você de uma maneira que você ainda não experimentou, num nível que você ainda não foi. Abra o teu coração, o rei está no campo, aleluia. E do que é que fala isso? Fala que o Senhor te encontra no campo da tua realidade. Ou seja, na tua rotina, no teu dia a dia, na tua casa, no teu carro, no metrô, no trem, no ônibus, no teu computador, dormindo, aonde você estiver. Se prepare e abra o seu coração para ter encontros com o Senhor. Irmãos, olha, se você não pode dar glória a Jesus, por isso misericórdia. Porque você já imaginou? Lembra Esther? Para encontrar um rei humano, o que Esther faz? Gente, ora e jejua por mim, porque eu não posso ir na presença do rei de qualquer jeito. Olha, se ele não estender o cetro, eu vou morrer. E é a mesma coisa. Irmão, agora
chega um momento em que o rei diz: espera aí, eu saio do palácio e eu vou encontrar você na tua rotina, no teu campo, no teu dia a dia. Não é incrível isso? Não é maravilhoso? Você merece, filho de Deus. Não merece nada. Não fica se achando, não. Porque, gente, é o amor dele, é a graça dele, é a misericórdia dele, é a bondade dele. Então hoje eu queria te chacoalhar e dizer para você: para de ficar chato, para de ficar reclamando da vida, das coisas. Irmão, abre os olhos espirituais e veja o que o Senhor fez por você. Não é? Às vezes a gente fica tão preso às coisas dessa terra que a gente perde as coisas espirituais. E as coisas da terra são passageiras, espirituais são eternas. Você perde o eterno por aquilo que é terreno. É bobeira. Então que essa palavra seja um soco santo na boca do teu estômago. Sabe aquilo que vem e acorda a gente? Que a gente seja despertado nessa manhã. É o momento em que o rei deixa o palácio e se aproxima do povo. Isso é o retrato de um Deus que é pai, que é rei, mas que deixa o palácio e se aproxima do povo. Aleluia! E ele deixa o palácio e se aproxima para duas coisas. Primeiro, para trazer o favor dele para nós. Não é lindo? Deixa o palácio para trazer o favor dele para o povo. Aleluia, porque somos povo, amém? Glória a Deus. Então, querido, se prepara para receber o favor do Senhor. Porque às vezes, ai, pastor, eu não mereço. Nem eu, filho. Ninguém de nós merece. Mas a gente entra na fila e recebe por causa do amor dele, da graça, da misericórdia, da bondade. Não é não? Esteja aberto para receber nesse mês o favor de Deus. Aleluia! Em nome de Jesus. A primeira coisa, ele vem para liberar o favor dele sobre nós. Para nos lembrar que nós pertencemos a ele. Tem uma música lá antiga que chamava, em inglês, não sei pronunciar, mas é I belong to Jesus. Eu pertenço a Jesus. Lá atrás a gente cantou essa canção. Eu pertenço a Jesus. Diga comigo: eu pertenço a Jesus. Vou te dar outra chance para você ter certeza disso. Você está meio desviado, mas filho, você pertence a Jesus e Ele te persegue onde você está. Não adianta fugir que Ele vai te alcançar. Ele vai te pegar a laço, nem que seja a laço. Pode abrir tua bocona aí e declarar: estou fazendo tudo errado, mas você pertence a Jesus. Vai fazer as coisas certas. Vai mudar de vida. No 3 a gente vai falar bem forte, amém? Levanta a tua voz. 1, 2, 3. Eu pertenço a Jesus. Aleluia, aleluia. Eu pertenço a Jesus. Eu pertenço a Jesus. Eu pertenço a Jesus. Ele nos lembra que nós pertencemos a Ele. Quando Ele vem para trazer o favor, isso fala que Ele se inclina para nós com amor e com misericórdia. Ele se inclina para nós com amor e com misericórdia. Gente, já pensou? Você parou para pensar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que nós acabamos de cantar, se inclinar para você com amor e misericórdia? É demais isso, gente. É o mês em que Ele se inclina com amor e misericórdia para o seu povo. A gente teve uma demonstração disso aqui, de uma fagulha disso aqui agora. Não é? Fomos abraçados e amei ainda quando o pastor Érico disse que via o Senhor abraçando a nação brasileira, gente. No meio do nosso sofrimento, da nossa luta, Ele abraça a terra, Ele libera. E é interessante que uma apóstola amiga me disse isso essa semana, sobre o amor do Senhor derramado sobre a terra. A terra não é culpada, a terra precisa do amor. Ela dizia: a terra precisa do amor para que ela siga produzindo tudo. O Senhor abraça essa terra, a terra no sentido literal, mas abraça nós que somos terra. Não é verdade? Glória a Deus por isso. Isso é Elu, gente. Isso é o mês de Elu, de recebermos o favor de Deus. Mas também Ele vem ao campo para liberar o seu favor sobre o seu povo, mas Ele vem ao campo para fazer inspeção. Vem ao campo para fazer inspeção. Nesse mês,
inicia, nesse mês de Elu, começa o tempo em que o shofar é tocado todos os dias. O shofar é tocado todos os dias. E do que fala isso? Significa o quê? Que está chamando o povo para o arrependimento. Esse é um mês de arrependimento. Deus está nos chamando ao lugar do arrependimento. A gente precisa se arrepender pelos nossos próprios pecados. Quase ninguém quer falar mais sobre arrependimento. Isso não dá ibope. Mas se a gente não arrepender, a gente não entra no reino de Deus. É extremamente necessário. E Deus está nos chamando a um arrependimento pessoal. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Esse é um mês para a gente ouvir o toque do shofar e se arrepender pelos nossos pecados pessoais. Mas a gente precisa tomar um tempo para se arrepender pelos nossos pecados familiares, geracionais. Se arrepender pelos pecados da nossa casa, mas se arrepender pelos pecados da nossa nação. Não é verdade, gente? Por identificação, nós precisamos nos arrepender. Não preciso explicar isso, que nós já passamos desse nível, né? Você entende que é Bíblia? Sim? Sim, senão vai lá ler Esdras, Neemias. Lê a Bíblia inteira. O próprio Jesus se identificou, né? Precisamos nos arrepender pelos pecados da nação. E a igreja precisa tomar um posicionamento e se arrepender pelos pecados da nação, para que Deus tenha misericórdia da nossa nação. A gente não tem que falar mal da nação, a gente precisa se arrepender, ocupar o lugar que é nosso. Mas tem gente falando mal, mas você não faz parte dessa gente. Você é de outro nível. Teu grupo é outro. Você não é dos que falam mal, você é dos que oram e se arrependem. Se colocam na brecha pela nação, intercede pela nação. Amém? Isso fala, o toque do shofar fala do quê? Fala do arrependimento, mas fala de um retorno ao Senhor. Mês de Elu é mês de voltar ao Senhor. O shofar toca e o shofar desperta o espírito adormecido. Oh, meu Deus! Que o shofar, na minha opinião, minha oração seria que o shofar tocasse de manhã, de tarde, de noite, meio-dia, 5, toda hora. E nos despertasse. O shofar fala disso, o toque do shofar fala disso. É um mês que a gente precisa ser despertado. O shofar desperta o espírito adormecido, confronta áreas da nossa vida que precisam ser realinhadas. Elu fala de um tempo de realinhamento. Chacoalha seu irmão e diga: Deus está te chamando para um realinhamento. É um tempo de realinhamento com o propósito de Deus. Realinhamento com o chamado de Deus para a tua vida. Não é não? Realinhamento no espírito, alma e corpo. É um tempo de realinhamento em todas as áreas. Elu fala disso, de realinhamento. Mas Elu fala também de organização. Organização. Nós precisamos nos organizar para crescer, queridos. Fala de organização. Elu nos chama a organizar nossa mente, porque muitos de nós estamos com a mente desorganizada. Ouvimos tantas vozes, tantas notícias que a gente nem sabe de mais nada. Está uma confusão lá dentro da nossa cabeça. Elu é tempo da gente organizar nossa mente, organizar os pensamentos, organizar as nossas emoções. Não é hora mais da gente estar com as emoções desalinhadas. Se está com as emoções desalinhadas, passa no seminário, mês de setembro, vai lá, meu filho, recebe libertação, cura interior, né? Procura o pastor Érico aí, pastora Lília, que eles vão te dar o endereço certinho, todas as informações. Mas a gente precisa ser curado, ser liberto. As nossas emoções precisam estar em ordens, né? Para que a gente possa ir a um outro nível. É hora de organizar o nosso ministério. Chacoalha seu irmão e diga: organiza a bagunça do teu ministério. Teve um que não falou, mas me olhou e disse: é culpa do meu líder.
Negativo, meu filho. É problema teu. Não estou falando o ministério do teu líder, o teuzinho mesmo, porque cada crente é um ministro. Sim ou não? Cada crente é um ministro. Ministério é serviço. Cada crente é um ministro e você precisa organizar o teu ministério, organizar as nossas casas, nossa família, nosso casamento, organizar nossa saúde, organizar nossas finanças, aleluia, para que sejamos abençoados. Organizar, se você tem sido infiel com o Senhor, é hora de organizar tuas finanças, espiritualmente falando. É hora de nós nos prepararmos para encontrarmos com o rei. Aleluia! Tem que se preparar para encontrar com o rei. Esther se preparou. Tem que se preparar para encontrar com o rei. O mês de Elu nos convida à consagração. Ai, meu Deus, que palavra antiga é, mas que eu estou trazendo de volta para te chacoalhar hoje. E dizer para você, nós precisamos ser um povo consagrado ao Senhor. Kadosh fala disso. De ser santo, de ser consagrado, de ser separado ao Senhor. Deus está chamando a igreja a um tempo de uma consagração maior, ou uma nova consagração, se eu posso dizer. Mas Elu fala disso, de um tempo de consagração. Fala de um tempo de arar o nosso coração. Precisamos arar o nosso coração, trabalhar o nosso coração para abrir espaço para o novo de Deus. Amém? Para abrir espaço para o novo. Elu, esse mês marca o quê? Os 40 dias que antecedem a Yom Kippur, o dia do perdão. É um mês que antecede as festas santas, as assembleias solenes, tabernáculos, lembra? E então, queridos, esses dias, essas festas virão no mês seguinte. Por isso, Elu é um tempo de nós nos prepararmos para entrarmos na presença da glória de Deus. Aleluia! Para entrarmos na presença da glória de Deus. É tempo de sondar o nosso interior. Porque, gente, eu nunca vi uma estação como essa de um povo cristão e não cristão tão bagunçado interiormente. É ou não é? Tão desajustado emocionalmente. Então esse mês é um mês de sondarmos o nosso interior. E gente, se a gente sondar, vou falar numa linguagem popular, de fazer uma faxina no nosso interior. Sabe quando você hospeda um monte de gente, faz um monte de coisa, e tua casa você não tem tempo, vira uma bagunça? Sim, né? E aí, o que acontece? Chega um dia que você precisa parar e dizer, peraí, eu vou fazer uma faxina nessa casa, que o negócio aqui tá feio. Eu já nem sei onde ficam as coisas, tá tudo sujo, uma bagunça, tá igual meus armários. Eu falei outro dia, eu preciso fazer uma faxina, tirar um tempo e fazer uma faxina nos meus armários. Elu fala disso, de fazer uma faxina no nosso interior. Na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Porque, gente, sabe igual no nosso armário que a gente tem coisa que nem sabia que tinha, que não, você fala, meu Deus, para que eu guardei isso aqui? É hora de jogar fora isso aqui. Elu fala disso, de que tem coisa nos nossos sentimentos que tem que ser jogada fora, está mofada, está te causando enfermidade, está trazendo problema. Tem coisa, gente, que a gente está levando que só está fazendo mal. E que a gente precisa permitir o Espírito de Deus sondar o nosso coração. Elu, a gente precisa abrir o coração e pedir, Espírito de Deus, sonda meu coração. Sonda meu interior, minhas emoções. Sonda as minhas intenções. Sonda as minhas motivações. E aí pega. Porque às vezes a gente está fazendo a coisa certa com a motivação errada. Aí danou-se. E Deus olha para a motivação. Então, Elu, é hora da gente abrir o nosso coração, permitir que o Espírito Santo sonde o nosso interior. E mais ainda, eu vou falar uma coisa que tem gente que não gosta que fale. A brecha, irmão. Teve uma época que a gente falava muito das brechas, e hoje ninguém quer falar da brecha. Mas eu vim falar que, Elu, é hora em que nós precisamos identificar as brechas que estão na nossa vida. Porque, irmãos, às vezes as brechas são tão grandes que
que a gente pensa que não tem nada, porque a brecha já ganhou o espaço todo. É hora da gente identificar as brechas. Posso falar mais? É hora de fechar as brechas. É hora de fechar as brechas, porque senão, quando nós nos encontrarmos com o rei, e quando ele nos sondar, quando ele passar revista, posso dizer, a gente vai ser reprovado. E não vai, ao invés de passar para a próxima estação de um jeito, a gente vai passar de outro. Ao invés de sair do deserto, a gente pode permanecer no deserto. Ao invés de ser aprovado, a gente pode ser reprovado. Ao invés de ir para um outro nível, a gente acaba descendo o nível. Entende isso? Então, é lindo se encontrar com o rei. É glorioso, é poderoso e ele está nos chamando a isso. Mas ele está nos dando um tempo para que nós possamos nos preparar. Para que nós possamos fechar as brechas, para que nós possamos retornar. Elu fala de retornar, de voltar onde caiu. Antes do novo ciclo. Antes do novo ciclo eu preciso retornar onde eu caí, irmãos. E às vezes não são só coisas grandes que nos fazem cair. Às vezes a gente tropeça em coisas tão pequenas, coisas tão que a gente nem percebe. Não é? Sabe, Elu fala também de um tempo de restauração de alianças. Diga comigo, restauração de alianças. Ou seja, é um tempo de reconciliação. Muitas vezes no decorrer do tempo a gente quebra alianças. E esse mês é um mês para a gente reparar essas alianças, restaurar essas alianças. É um tempo de restituição, é um tempo de consertar vínculos quebrados. Porque, irmão, posso dizer uma coisa? Eu não posso me dar o direito de ter uma pessoa cristã ou não cristã e não olhar na cara dela e ser de mal e ter ódio. Pastora, mas você não conhece a pessoa. Nem preciso conhecer a Bíblia. Inimizade não vem de Deus. E a inimizade impede as bênçãos de chegar à nossa vida. Então, nós precisamos, né? É um tempo de conserto, de restaurar alianças. Mas a pessoa é ímpia. E daí? Mas você é cristão. E vou te dizer, não é o ímpio que vem te pedir perdão. Não é quem está errado que vem pedir perdão. É quem está certo que vai pedir perdão. Elu é esse tempo de consertar vínculos quebrados. Elu fala de... depois a gente vai ver que... Depois eu vou explicar outro dia, acho que semana que vem, sobre a tribo dessa... A tribo que representa esse mês é a tribo de Gade, é a tribo de guerreiros. Guerreiros ambidestros, homens que faziam guerra com as duas mãos. Mas isso fica para a semana que vem. O que eu quero dizer? Como é um mês de guerra espiritual. E guerra espiritual a gente não faz sozinho. A gente precisa uns dos outros para fazer a guerra. Meu irmão é imperfeito. Eu sou imperfeito. Mas a gente precisa um do outro para fazer a guerra. A gente tem que tomar cuidado com essas pessoas que estão por aí. Até mesmo pela internet. Gente que está vendendo curso aí. Gente que está fazendo as coisas por aí. Gente que anda por aí. Não tem pai espiritual. Não tem pastor. Não pertence a um ministério. Gente, peraí. Não é aferido. Não tem ninguém que põe ele no prumo. Cuidado. Livro escrito pela inteligência artificial. Gente, nós precisamos tomar cuidado. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, né? Então é hora da gente tomar cuidado. Para eu ter aula com alguém, eu vou saber quem é esse alguém. A quem ele presta conta. Quem é o pai dele. Que ministério ele pertence. Não é assim bagunçado, não. Porque eu vou beber da unção daquilo que flui daquela vida. E se tiver a fonte contaminada, eu vou ser contaminado. Entende? É um tempo que a gente precisa abrir muito os nossos olhos. Mas é um tempo de unidade, em que nós precisamos nos unir para fazer a guerra. Não é um ministério, não é um homem que vai transformar essa nação. Mas é todo o povo de Deus junto.
Não é verdade? Então, Elu nos chama, nos convoca à unidade. Sabe? E, irmãos, tudo isso que eu falei incomoda o diabo. Né? O diabo fica furioso. E uma coisa que você vai ter que prestar atenção, porque o diabo vai tentar te distrair. Chacoalhe seu irmão, diga para ele, cuidado com as distrações do inimigo. Quando fala em distração, a gente pensa só em lazer, né? Em passear, não sei o quê. Não, gente. Mas às vezes nós somos distraídos com coisas boas, mas às vezes nós somos distraídos com desânimo, com desgaste, com tristeza. Os problemas muitas vezes nos distraem. É ou não é? Tomam um espaço na nossa vida que nos distrai do propósito do Senhor. Então a gente tem que tomar cuidado. Às vezes o inimigo Eu sou uma pessoa assim. Se eu não vigiar, a correria do dia a dia me distrai. Não é? A correria, a gente tem que tomar cuidado, para não ser muito Marta nos dias de Maria. Para a gente ser Maria nos dias que são tão de Marta, né? Então, a correria, tanta coisa pode distrair a gente, tudo pode distrair a gente. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ser distraído. E sabe uma coisa que nesse mês, um ataque muito grande nesse mês de Elu, onde a gente é muito atacado? Na área da comunicação. Na área da comunicação. Agora, chacoalha você mesmo aí, diga, vigia a tua área da comunicação. Sabe por quê? É um tempo de muito ataque na comunicação. É um tempo de distorção nas informações. Ou seja, teu pastor fala A, você entende B. E aí você quer até sair da igreja. E andar igual jumento errante por aí. Sem ter... Teu patrão fala A, você entende B. O marido fala uma coisa, o marido fala Z, você entende A. A esposa fala, o filho, o pai, a mesma coisa. Então a gente precisa vigiar a distorção na nossa comunicação. A gente precisa vigiar, porque muitas vezes o inimigo nesse tempo, uma das formas que ele age, é para obstruir a comunicação. Ele age trazendo vozes de intimidação. Gente, sim ou não? Nós temos sido, como nação brasileira, como povo de Deus, tem vozes querendo nos intimidar ou não? Todo dia, toda hora, sem cessar. A gente tem que tomar cuidado com as vozes de intimidação. O inimigo vai tentar confundir a gente. Por isso, eu gostaria de gritar no teu ouvido e dizer: é hora da gente ouvir o céu. Porque se a gente não ouvir o céu, se nós ouvirmos outras vozes, nós vamos ficar confundidos e vamos perder o tempo, perder o time, perder o momento da unção. Não é? A gente precisa muito aprender a agir no tempo da unção. Porque há um tempo para todas as coisas. Às vezes o pessoal do louvor daqui de baixo, eu grito: olha o time, olha a unção, vai nesse tempo, vai por aí que é assim. Porque se eu perder esse mover do Espírito, eu fico no vácuo. Sabe o que acontece, queridos? Se a gente não prestar atenção, a gente pode perder tudo isso que eu falei aqui, por causa de distração e por ouvir vozes que não estão alinhadas com o céu. A voz que você ouve é a voz que te leva ao teu destino. Então, cuidado com as vozes nesses dias. A gente precisa vigiar o que a gente ouve e o que a gente fala. Vigia o que você fala, vaso. A gente precisa vigiar o que a gente fala. Porque a gente pode perder a autoridade por falar besteira. A nossa confissão precisa estar em linha com a nossa oração. Porque senão a nossa confissão anula a nossa oração. E isso é sério. Entende? Nós precisamos ouvir o céu para que a gente não se perca. É hora da gente se calar. Da gente deixar as coisas para fazer tem hora. E correr para o nosso secreto e ouvir Deus. E correr para um tempo de ouvir o Senhor. Porque é um mês em que o Senhor está falando tanto conosco. É um mês em que
aquilo que é revelacional é muito ativado, em que os dons são muito ativados, o profético é muito ativado. É um mês para ouvir e liberar a voz profética. Entende? Então é um mês que a gente precisa vigiar muito o que a gente ouve e o que a gente fala, para que a gente não se perca. Semana que vem, posso compartilhar da tribo? Não dá. Semana que vem a gente fala da tribo que é desse mês, ok? Mas é hora da gente fazer o que Paulo fala lá em Coríntios, no texto da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse é um tempo da gente examinar a gente mesmo, né? É um tempo da gente pedir, Espírito de Deus, sonda o meu coração e me mostra, Espírito de Deus, as brechas, aquilo que está desalinhado. Espírito de Deus, trabalha a minha vida. É um tempo onde a gente precisa se reconciliar com Jesus, certo? O pessoal do louvor pode vir subindo. É um tempo em que a gente precisa se reconciliar com o Senhor. Pastor, eu sou crente há 30 anos. Eu também nasci num lar evangélico. E todos os dias eu digo, Senhor, converte-me a Ti e eu serei convertido. Porque todos os dias há áreas da minha vida que precisam ser convertidas. Então é um tempo da gente se reconciliar com Jesus, se reconciliar com pessoas da igreja e que não são da igreja, né? Da família. É um tempo de reconciliação, é um tempo de restaurar alianças. Mas sabe, é um tempo de se despertar. Posso dizer para você, desperta, irmão. Para de dormir, porque o noivo volta e você fica, porque você não vai ter azeite. Né? É um tempo de se despertar, é um tempo de acordar, é um tempo de se preparar para um novo ciclo, é um tempo de organizar a nossa vida em todas as áreas. É um tempo da gente orar muito. Vamos ficar em pé? É um tempo de orar muito. É um tempo de levantar os muros da oração. É um tempo da gente orar pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, pela igreja, pela Kadosh, pela igreja do Senhor, pela nação brasileira. É um tempo da gente levantar os muros de oração pelo Brasil,